leis cerimoniais e lei real dos 10 mandamentos. Qual a diferença entre a lei real dos 10 mandamentos e a lei cerimonial? A lei real dos 10 mandamentos, ela mostra o pecado. Sem o conhecimento da lei, as pessoas não sabem o que é pecado. E revela também o caráter de Deus. O caráter de Deus é expresso na sua santa lei. E a lei cerimonial, ela mostra o sacrifício que Jesus fez na cruz para nos salvar. A lei cerimonial, quando matava um cordeirinho, aquele cordeirinho era símbolo de Cristo. Ao matar o cordeirinho, simboliza que nós matamos o Senhor Jesus e ele morreu em nosso favor. Então, todas as vezes que eles faziam as leis cerimoniais, ela apontava para Jesus seu sacrifício que ele iria fazer. Uma vez cumprido, uma vez que o Senhor Jesus desceu do céu, tomou a forma humana e morreu na cruz do Calvário, aquela lei cerimonial, ela deixou de existir. Jesus, ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei cerimonial e obedeceu também a lei dos 10 mandamentos. Então, o inimigo de Deus e da verdade, ele não gosta que as pessoas compreendam a diferença entre lei real dos 10 mandamentos com lei cerimonial. E as pessoas também, na verdade, elas não querem entender. Quando as pessoas não querem entender uma coisa, não tem quem faça entender. Então eles gostam de misturar as duas leis para dizer que a lei de Deus foi abolida na cruz. A lei que foi abolida na cruz é a lei cerimonial. Quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou de alto a baixo. Jesus falou, está consumado. O véu do templo rasgou de alto a baixo. O cordeiro que o sacerdote estava imolando ou matando o cordeiro, ele escapuliu e fugiu. Isso quis dizer o quê? Que Jesus cumpriu a lei em Cristo Jesus. Jesus, ele é o fim da lei. A lei terminou, a lei cerimonial, ela terminou com a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Não pode mais oferecer sacrifícios expiatórios de leis cerimoniais, porque aquela lei se cumpriu em Jesus. Há pessoas que têm tão pouco conhecimento que não entendem as duas leis. E se não souber diferenciar a uma da outra, a pessoa não vai entender nunca o plano da redenção. Ele não vai entender o que é a lei que aponta o pecado e a lei que mostra o sacrifício feito pelo pecado. Lá em 1 Reis 8:9 diz, na arca nada havia senão as 2 tábuas da lei de Deus, a lei, 2 tábuas de pedra, que Moisés ali pusera, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao sair eles da terra do Egito. Lá fala claramente assim, 1 Reis 8:9, que na arca nada havia, senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera. Então as pessoas também erram muito em certos pontos aí, que as pessoas falam que a vara de maná e o vaso com maná e a vara de Arão estava dentro da arca. Já aqui em 1 Reis 8:9 diz que na arca nada havia,
senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao sair da terra do Egito. A lei cerimonial foi realmente cravada na cruz, porque ao morrer o Senhor Jesus, na cruz, o véu do templo rasgou de alto a baixo, e a lei de sacrifício chegou ao fim. O fim da lei, Cristo é o fim da lei, findou a lei. Depois de Cristo não existe mais lei cerimonial, não lei real. Lá, Colossenses 2,14 diz assim: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Para quem não conhece lei cerimonial e lei real dos 10 mandamentos, não pode ler esses textos, fica perdido. A lei real dos 10 mandamentos mostra o pecado e revela o caráter de Deus. A lei cerimonial mostra o sacrifício que o Senhor Jesus viera fazer para nos salvar. Uma vez Jesus voltou, a lei deixou de existir. Mas mesmo assim, a gente tem que estudar a lei cerimonial para a gente entender o plano da redenção. Tudo que dantes for escrito foi para o nosso ensino. A palavra de Deus, ela não caduca, ela não fica velha. Ela pode ser uma verdade passada, mas não ultrapassada. Uma verdade passada. É muito bom para as pessoas compreender a lei cerimonial, aqueles símbolos da lei cerimonial, para nós ter entendimento do que é a lei real. Porque sem conhecer aquela lei cerimonial, nós não vamos entender a realidade das coisas. Ao fazer o sacrifício, o Senhor Jesus cumpriu a lei cerimonial. E a lei dos 10 mandamentos também, ele cumpriu a lei dos 10, obedeceu a lei dos 10 mandamentos. O Senhor Jesus obedeceu, assim como o Senhor cumpriu a lei dos 10 mandamentos, nós também temos que cumprir. Aí diz assim: como eu vos fiz, façais vós também. Então nós precisamos compreender a lei cerimonial, para nós ter uma visão correta. A gente entendendo o passado, fica fácil para a gente entender o presente e entender o futuro. E se a gente não conhecer o passado, a gente não vai entender o presente e muito menos o futuro. Então a verdade passada, verdade presente, verdade futura, todas elas são verdades e todas são essenciais na vida de um cristão. Então, lei cerimonial é uma coisa. Lei real dos 10 mandamentos é outra coisa. E todas as duas são importantíssimas.